E hoje eu tô aqui na minha sala de procedimentos para conversar com vocês sobre o DIU. DIU, dispositivo intrauterino. Quais são as diferenças entre o DIU não hormonal e o hormonal? Vamos lá? Então, o DIU não hormonal, como já diz o nome, ele não contém hormônio. Eu vou mostrar para vocês alguns tipos e explicar como é que eles funcionam. Esse aqui é o mais conhecido deles, é o DIU que se chama T de cobre. Então, esse T de cobre, ele é um T, o nome já diz, e ele tem cobre aqui nas duas hastes, tanto na transversal quanto na vertical. O cobre, ele é necessário porque, além do método de barreira que o DIU vai fazer, o cobre, ele induz uma reação inflamatória, e essa reação inflamatória, ela vai ter uma ação espermicida, quer dizer, ela mata os espermatozoides. Então, fazendo com que o funcionamento desse DIU seja dessa forma. Todos os DIUs não hormonais, eles vão conter um pouco de cobre, tá? Esse é um outro modelinho que eu gosto muito também. Esse é o antigo Multiload, ou também chamado de Comfort. Ele parece aqui ó, uma espinhazinha de peixe, né? Ele também tem o cobre aqui, porque esse cobre então é necessário para ter aquela reação inflamatória e, além do método de barreira, causar a ação espermicida, matar os espermatozoides. Mas ele tem também essa forma de espinha de peixe, ó. E o que que ele faz, esse DIU aqui? Ele, a princípio, ele se acomoda e se agarra mais na parede do útero, impedindo então que ele escorregue ou que ele se desloque. Ele é um DIU muito seguro também. E, por último, o DIU de prata e cobre. O DIU de prata, que todo mundo fala, ele não tem só prata, ele também precisa do cobre. Ele parece um Tzinho assim, e qual é a diferença dele? Além do cobre, ele tem o fiozinho de prata enrolado junto com o cobre aqui no corpo dele. E para que serve a prata? A prata, em princípio, reduziria a fragmentação do cobre do DIU, reduzindo o aumento de fluxo e as cólicas. Então, ele tem menos efeitos colaterais. A inserção tanto do de cobre, quanto do de prata e cobre, quanto do Comfort, ela é similar, né? A gente coloca então eles aqui, é um modelo do útero, tem o orifício cervical externo e o interno, o DIU vai passar por aqui e vai ser colocado aqui dentro da cavidade, tá bom? Esses DIUs, eles duram entre 5 e 10 anos, e eles geralmente estão indicados para pacientes que têm fluxos leves a moderados e sem muita cólica, tá? Ele pode ser indicado também para pacientes que não tiveram nenê e para também adolescentes, viu? Isso não é contraindicação para uso de DIU e inclusive tá lá no manual da Febrasgo, que é a nossa federação, tá certo? Então agora vamos conversar sobre o DIU hormonal. O que que diferencia o não hormonal do hormonal? É o hormônio. Então, o DIU hormonal, ele tem um hormônio que se chama levonorgestrel. Esse hormônio, ele está relacionado, então, ao controle do fluxo. Então, por isso que qualquer mulher que deseje uma redução de fluxo ou que necessite reduzir o seu fluxo, pode ser uma candidata a colocar, então, o DIU hormonal. Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é um exemplo de DIU não hormonal, desculpa, que a gente chama de SIL, que é Sistema Intrauterino de Liberação de Levonorgestrel. Então, ele parece quase um Tzinho, ele tem esse cilindro aqui no meio, que vai conter o hormônio, e esse hormônio, ele vai ser liberado aos pouquinhos dentro do útero, e ele vai acabar controlando esse fluxo, reduzindo e até mesmo anulando o fluxo numa boa quantidade de casos. Qual é a indicação? Como é que a gente faz o perfil de paciente que vai usar esse DIU? Então, muitas vezes, como eu falei, é necessidade ou é vontade de reduzir o seu fluxo, mas principalmente pacientes que têm fluxos muito intensos, muita cólica, endometriose, miomas, são muito boas candidatas para utilizar esse DIU aqui.
e também pacientes que já estão no climatério ou na menopausa e que precisem da progesterona para proteger o seu endométrio. Então, a progesterona, ela vai ser liberada direto ali naquela camada interna do útero e vai se poder fazer, então, uma reposição hormonal com estrogênio, por exemplo, complementar. Como é que ele age? Também ele vai entrar aqui nesse canalzinho, orifício cervical externo, e vai ser colocado aqui no fundo do útero, mas além dessa função de barreira, né, ele vai ter também a questão da atrofia do endométrio e ele vai ter a ação no muco cervical. Então aquele muco fica espesso e impede que os espermatozoides entrem lá para dentro. As perguntas sobre o Mirena, que é o DIU, então, hormonal, esse sistema intrauterino de levonorgestrel. Eu vou ter acne, eu vou ter oleosidade de pele, vai reduzir minha libido, eu vou aumentar de peso? Tem que sempre ser feita uma boa avaliação, eu vou dizer de novo para vocês, tem que conversar antes, é super importante o médico e a paciente estarem bem conectados para saber aquilo que a paciente deseja. A gente sabe que 25% das pacientes que colocam DIU hormonal, além de ter aquela ação local que eu falei para vocês, do levonorgestrel, elas também vão absorver e vai ir para a circulação. E 25% então não vai ovular também, o que não é nenhum problema. Mas algumas dessas pacientes que absorverem vão então poder ter esses efeitos colaterais. O que é importante? Não culpar tudo pro DIU, porque alimentação, vida regrada, ter bastante assim controle sobre toda aquela parte de intestino que também está relacionado à acne, né? Então, exercício físico, tudo isso também vai interferir na nossa pele e nesses efeitos colaterais. Então, nem sempre tudo é o DIU. Eu sempre digo assim, se tá tudo bem no exercício, tudo bem na alimentação, tudo bem na vida em geral e foi realmente só o DIU que causou tudo isso, a gente pode reavaliar a anticoncepção. Agora, se o resto não tá ocorrendo bem, né, a alimentação tá super bagunçada, o intestino não tá funcionando, não tô fazendo exercício e aí eu ganhei peso, eu tô inchada, eu tô com a minha pele ruim, tem que reavaliar também todos esses sintomas. E em relação ao fluxo, que eu queria deixar para vocês aqui, DIU hormonal, ele reduz o fluxo e DIU não hormonal, ele pode aumentar o fluxo. Mas o que é importante vocês saberem? Quando a gente usa anticoncepcional hormonal via oral, geralmente ele reduz o fluxo. Então a gente já não vem de um fluxo normal, natural. Então o que acontece? Muitas pacientes, elas estão usando o anticoncepcional, né, via oral, com fluxo reduzido, e aí elas colocam o DIU não hormonal, por exemplo, que é aquele que pode aumentar um pouquinho o fluxo. E aí ela passa daqui para cá, sendo que, na verdade, o fluxo natural dela estava já reduzido pelo uso do anticoncepcional e vai aumentar levemente, então, com a colocação do DIU não hormonal. Então, tem que ficar atenta que nem sempre são reações não esperadas e sim a gente tem que, na verdade, saber aquilo que a gente quer e que a gente vai esperar de um método contraceptivo e dos DIUs, que são, assim, excelentes métodos seguros, eficazes, de longa duração e que dão bastante, então, aí liberdade e confiança para a gente poder aí aproveitar a vida sem ter que se preocupar com essa contracepção. Vamos ver como é que se coloca um DIU? Eu vou usar como exemplo um Mirena, que é um DIU hormonal, que é o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que a gente chama de SIL, e um modelinho uterino que tá aqui, ó. Então, a gente tem que passar aqui o orifício cervical externo, depois o canalzinho cervical e o orifício cervical interno. Quando tiver lá dentro do útero, a gente libera o DIU e ele tá colocado ali dentro da cavidade. Gostou? Eu vou falar para vocês no próximo vídeo sobre o novo DIU hormonal, que é o Cailina, e a diferença dele com o Mirena. Até lá!